tema dessa aula é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Para que eu fale desse teorema, é necessário que eu dê um foco especial no triângulo retângulo. Porque o Teorema de Pitágoras só acontece neste tipo de triângulo. Vamos estudar o triângulo retângulo? Vamos lá. Então, quando a gente vai estudar o triângulo retângulo, a gente tem que observar alguns detalhes. Primeiro passo, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que apresenta um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele cuja medida é 90 graus. Olha ele aqui, essa é a representação de um ângulo reto. Caramba, se essa é a representação de um ângulo reto, e este ângulo de 90 graus faz parte do meu triângulo, logo o meu triângulo é um triângulo retângulo. Quando eu olho para o triângulo retângulo, eu posso denominar alguns lados dele. O lado que é oposto ao ângulo reto, ele tem a maior medida também, é chamado de hipotenusa. E os demais ângulos? Os demais lados são chamados de cateto. Esse é um cateto e esse aqui é outro cateto. Então, o triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo é chamado de hipotenusa. E os demais lados são chamados de cateto. Então, a partir daí, a gente começa a analisar o Teorema de Pitágoras, que só existe dentro do triângulo retângulo. Olhem só, aqui o maior lado e lado oposto ao ângulo reto, eu chamei de hipotenusa. Os demais catetos. Eu vou chamar a hipotenusa de A, o cateto, um dos catetos de B e o outro cateto de C. E como eu disse anteriormente, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa, quem é a hipotenusa? A. O quadrado da medida da hipotenusa é igual a quem? A soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, toda vez que você quiser calcular o Teorema de Pitágoras dentro de um triângulo retângulo, você vai elevar a hipotenusa ao quadrado e vai igualar ao quadrado de um cateto mais ao quadrado de outro cateto. Vamos aos exercícios? Fácil. Observe o exemplo. Os catetos de um triângulo retângulo medem 5 metros e 12 metros. A medida da hipotenusa vamos aplicar dentro do teorema. Ele diz que um cateto mede 5 metros. Chego aqui e chamo esse cateto aqui de B igual a 5 metros. E o outro cateto, C, igual a 12 metros. Jogo dentro da fórmula. Qual é a fórmula? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok. Quem é a hipotenusa? X. Eu não sei quem é a hipotenusa. Eu vou chamá-la de X. Então aqui eu faço X ao quadrado é igual a B, 5 ao quadrado, mais quem? 12 ao quadrado. Eu sei que X ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. Com isso, x ao quadrado é igual a 25 mais 144, 169.
x então vai ser igual a raiz quadrada de 169. Como é uma medida e não existe medida negativa, eu vou calcular a raiz quadrada de 169 e eu sei que a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Logo, essa hipotenusa mede 13 metros. Opção B. Ok? Fácil, não? Observe a figura. É um trapézio. Ok, pessoal? Observe a figura e calcule o valor de x. Vamos lá? Nesse exemplo, a gente vai observar a figura e calcular o valor de x. Essa figura, como foi dito antes, é um trapézio. Olhem só, se esse lado desse trapézio mede 10 e esse maior, a base maior desse trapézio mede 16, eu posso dizer então, se essa medida daqui até esse ponto aqui vale 10, o restante vale 6. Se ele é regular, então eu posso dizer que essa medida aqui vale 3 e essa medida vale 3. Com isso, eu vou destacar esse triângulo aqui, que é o triângulo retângulo. E ele passou a ser esse triângulo aqui que eu vou calcular o valor de x. Cuja hipotenusa, porque aqui eu tenho um ângulo reto, a hipotenusa mede 5 e o outro cateto mede 3. A partir daí, a gente vai direto para a fórmula, que diz, de acordo com o teorema, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto também elevado ao quadrado. Se eu olhar aqui no triângulo, a minha hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ela mede 5. Então, 5 ao quadrado é igual. Quem vai ser, então, o meu primeiro cateto? Tanto faz, eu posso dizer 3 ao quadrado. Mas, quem eu quero calcular? O outro cateto que eu não sei quem é, x elevado ao quadrado. Então, a partir desse momento, eu verifico que essa equação ela é fácil de se resolver. Quem é 5 ao quadrado? É 25. Quem é 3 ao quadrado? É 9, mais x elevado ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, se isso é uma igualdade, esse valor aqui é igual a essa soma. Logo, x ao quadrado mais 9 é igual a 25. Não mexi em sinal nenhum. Bastou eu dizer, se esse é igual a essa soma é igual a isso. Com isso, eu sei que x elevado ao quadrado, pego esse 9, lanço para o outro membro e faço 25 menos 9. Então, x ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz quadrada de 16. X, então, é igual a 4. Quer dizer que esse x é igual a 4. Com isso, nós finalizamos mais uma aula e esperamos você num próximo encontro. Espero que você tenha gostado e aprendido. Fique com Deus e até lá.